Olá, iremos falar sobre a pimenta malagueta, sua história, usos e benefícios. Me chamo Juliana Oliveira e nosso grupo também é composto por Bruno Rafael e Márcia Mendes. Bem, tudo começou no Caribe. Os marinheiros de Colombo foram os primeiros europeus a terem contato com a espécie, e em 1493 as primeiras espécies de capsicum foram levadas para a Espanha. Já em 1494, Diego Álvares Chanca, médico, a bordo da expedição que levava essas plantas, observou e escreveu sobre os efeitos medicinais observados nessas plantas. Mais adiante, a pimenta foi levada das Américas para a Europa e países asiáticos, sendo originalmente da América Central e da América do Sul. Hoje são também cultivadas em diversos países, além das Américas, países asiáticos e africanos. Em 1653, Nicholas Culpeper documentou a pimenta malagueta, chamando-a na época de pimenta da Guiné, pimenta caiena e até pimenta dos pássaros. Ele dedicou um espaço para a pimenta malagueta em sua obra Complete Herbal, com uma observação para evitar o consumo excessivo dessa planta. Nicholas Culpeper documentou centenas de ervas medicinais ao decorrer de sua vida. Bem, aqui temos algumas curiosidades, como, por exemplo, que as pimentas já eram cultivadas antes da descoberta dos europeus. Mas como isso foi possível? Isso se deve pelos astecas, que descobriram suas importantes qualidades medicinais e culinárias, bem antes dos europeus. Devido a essas descobertas, na medicina moderna, a capsaicina é utilizada no tratamento de artrites, herpes zoster, diabetes e nevralgia. Outra curiosidade, muito interessante até, quase que uma pegadinha aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir diferenciar, mas um destes dois é chumbo e em pó, chumbo vermelho em pó, e outro é pimenta malagueta em pó. Qual que é qual? No caso, uma pegadinha aqui que o chumbo tá no prato, né? O chumbo seria o da esquerda e a pimenta em pó seria o da direita. Mas por que que eu coloquei isso? Bem, por muito tempo, os comerciantes foram acusados de aumentar a quantidade de pimenta em pó com chumbo vermelho. Eu, particularmente, não veria diferença. O que vocês me dizem? Outra curiosidade seria um novo anestésico. Sim, que usa a mesma substância que dá o ardor característico à pimenta malagueta, no caso a capsaicina. Os atuais anestésicos, eles adormecem, entre muitas aspas, todas as células nervosas, não só as que transmitem a dor, né? Que provoca aquela sensação de paralisia, né? Alguém aqui já deve ter tirado um dente, algo assim, e ficou com uma parte do rosto paralisada. É esse efeito temporário. Esse novo produto, ele pouparia os neurônios responsáveis por esse movimento. Tanto do músculo quanto do tato. Ele focaria nos neurônios responsáveis pela dor. Os cientistas já testaram em ratos e confiam que ele vai funcionar também em pessoas, sendo uma alternativa para o combate à dor em cirurgias, tratamentos dentários e partos. Eles injetaram nos ratos um composto de capsaicina, o ingrediente ativo da malagueta e de outras pimentas, e um derivado da lidocaína, um anestésico comum. Em conjunto, eles afetam apenas os neurônios que sentem a dor, impedindo-os de transmiti-la para o cérebro. A lidocaína interfere nas correntes elétricas em todas as células nervosas, mas o derivado usado na pesquisa, chamado QX314, é por si só incapaz de penetrar nas membranas celulares e bloquear sua atividade elétrica. É aí que entra o agente da pimenta malagueta. A capsaicina é capaz de abrir os poros existentes apenas nas membranas celulares das células nervosas sensíveis à dor. Aí
QX314 consegue penetrar agindo seletivamente. Com essas respostas, os pesquisadores também acham que a nova abordagem pode ser usada no tratamento de dores crônicas também. Pimentas mais ardidas. A escala de Scoville é usada para medir o grau de ardência de plantas capsicum, como as pimentas. Em 1912, enquanto trabalhava para uma farmacêutica, o farmacêutico Wilbur Scoville desenvolveu um método para medir o grau de calor das pimentas. Este teste é chamado de teste organoléptico de Scoville. Acredita-se que as pimentas mais ardidas do mundo sejam as Carolina Reaper, com 2.200.000 unidades na escala Scoville, a Trinidad Moruga Scorpion, com 1.569.300 unidades na escala Scoville, e Butjolokia, com 1.304.000 unidades na escala Scoville. Existem muitas variedades de espécies de capsicum, porém apenas 3 são utilizadas em larga escala. E elas são Capsicum annum, Capsicum frutensis, Capsicum chinense. Algumas variedades são da Capsicum annum, temos o pimentão. Da Capsicum frutensis, temos a malagueta. E da Capsicum chinense, temos a Carolina Reaper, que vimos anteriormente, dentre as mais ardidas do mundo. Características botânicas. A Capsicum frutensis, que pertence à família Solanaceae, no Brasil é conhecida popularmente como pimenta malagueta. Em outros países como piriri, jindungo, maguita toatá, cumarim, indongo e nendungo. Assim como todas as espécies do gênero Capsicum, a pimenta malagueta é nativa das regiões tropicais da América. Entretanto, hoje em dia é largamente cultivada em países asiáticos, como a Índia, Filipinas, Indonésia, Malásia, Coreia, Tailândia e China. No Brasil, que é o 9º maior produtor de pimenta do mundo, a maior plantação fica em Tobias Barreto, no Sergipe, onde o cultivo é favorecido pelo clima tropical da região Nordeste. A Capsicum F é uma planta perene de vida curta. Ela começa a produzir frutos de 80 a 150 dias após o seu plantio. Um dos fatores mais importantes para o seu desenvolvimento é a temperatura, pois sendo uma planta de origem tropical, se adapta melhor a temperaturas elevadas. A velocidade de germinação é maior em temperaturas entre 25 e 30 graus, assim como a emergência das plântulas. A temperatura ideal para o florescimento é entre 25 a 30 graus Celsius. Aqui podemos observar uma folha, uma flor e os frutos de uma pimenteira saudável. Entretanto, em temperaturas inferiores a 15 graus Celsius, ou em casos de pragas como cochonilhas, pulgões, moscas brancas e ácaro por baixo das folhas, elas podem começar a cair. As folhas também podem ser afetadas por deficiência de cálcio e magnésio. A pimenteira costuma produzir cerca de 2 kg de pimenta a cada ciclo reprodutivo, que ocorre entre agosto e maio. Após esse período, ela entra em estado de dormência. Se bem cuidada, pode viver entre 15 a 20 anos. A pimenta é rica em vitamina C, que tem relação com a produção de colágeno, absorção de ferro e melhora o sistema imunológico, além de combater o escorbuto. Ela possui também vitamina E, que combate os radicais livres. As últimas vitaminas presentes são do complexo B, que ajudam a regular a produção de energia no organismo. Ademais, é um alimento com baixo teor calórico, possuindo apenas 40 calorias a cada 100 gramas.
Um dos componentes mais importantes são os capsaicinoides, responsáveis pela ardência do gênero Capsicum. Eles têm efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e aceleram o metabolismo. Outro componente importante são os carotenoides, que são antioxidantes e possuem ação pró-vitamina A, além de prevenir o câncer, doenças cardíacas e catarata. Outro componente notável é o tocoferol, que previne o envelhecimento celular, melhora o sistema imunológico e ajuda na cicatrização de ferimentos. Com relação ao comércio, a pimenta malagueta é uma das espécies mais conhecidas no Brasil e consumida de diversas formas, sobretudo pela forma de conserva do fruto em vinagre ou azeite. A pimenta malagueta apresenta variações no tamanho e na coloração, podendo ser verde, amarela e vermelha, sendo as mais comercializadas a malaguentinha, o malaguentão e a malagueta vermelha. O cultivo da pimenta malagueta na região centro-sul do Brasil, as temperaturas ideais ocorrem na primavera e verão, com a semeadura nos meses de agosto a janeiro. Em regiões de inverno ameno, pode-se cultivar a pimenta o ano todo, sem restrições, e no Nordeste, deve-se evitar o plantio na estação chuvosa. Quanto aos usos da pimenta malagueta, são variados devido às suas características químicas e nutricionais. Logo, podemos nos beneficiar da pimenta malagueta de diversas formas, sendo algumas delas aliviar a congestão nasal através da capsaicina presente nas pimentas. Ela atua como anti-hispânico para limpar a congestão nasal, bem como ajudar no tratamento do corrimento nasal. Atuar como antioxidante e como anti-inflamatório, já que estudos como o publicado na revista Free Radical Research e outro produzido na PUC-Rio analisaram modelos experimentais de observação que indicam que a capsaicina também pode ajudar no controle os níveis de colesterol ruim, o LDH. Isso pode ocorrer devido à ação anti-inflamatória e antioxidante da capsaicina. Ela também pode aumentar o libido. Acredita-se que quanto mais capsaicina a pimenta possuir, mais afrodisíaca ela será. A capsaicina estimula os hormônios sexuais, que promovem a dilatação dos vasos sanguíneos que irrigam as áreas erogêneas. Com relação aos produtos, o preço do quilo da pimenta malagueta no mercado atual pode variar entre R$ 9,00 e R$ 20,00, mas também existem outros produtos bastante comercializados no Brasil derivados da pimenta, como, por exemplo, a polpa da pimenta, a geleia da pimenta, o molho de pimenta e bebidas alcoólicas como drinks que podem ser feitos da pimenta e o tempero em pó. Além disso, também temos sal temperado, pimenta desidratada e pimenta em conserva. E esse foi o nosso estudo em cima da história da pimenta malagueta. Aqui estão algumas das nossas referências. Muito obrigada. Boa tarde.